Olá, sou Renata, professora de Geografia do 6º ano, da Escola João Salto. Hoje vou auxiliá-los na atividade 1 da apostila 4. O relevo e seus agentes. Teoria da deriva continental. Deriva continental é uma teoria que inicialmente postulou o movimento das massas continentais ao longo do tempo geológica da Terra, considerando que, anteriormente, os atuais continentes possuíam outras formas e até mesmo se situavam em outras localidades do planeta. Essas observações foram realizadas antes mesmo do conhecimento a respeito das placas tectônicas, o que serviu como uma posterior comprovação da movimentação, não só dos continentes terrestres, mas de toda a crosta. A teoria da deriva continental surgiu há muito tempo, pois, desde que o mapeamento de alguns pontos da Terra foi realizado, desconfiava-se que os continentes estavam unidos anteriormente. Francis Bacon, em 1620, sugeriu, por exemplo, que a costa leste do continente sul-americano e a costa oeste da África encaixava-se perfeitamente, dando a ideia de que eles haviam se separado em um passado remoto. Uma observação semelhante a essa já havia sido feita por Abraham Ortelius em 1596. Nos séculos XV e XVI, com o desenvolvimento da cartografia, muitos estudiosos observaram que alguns continentes pareciam se encaixar em outros, especialmente a África e a América do Sul. Nos séculos seguintes, surgiram algumas pesquisas. A mais conhecida e importante foi elaborada pelo astrônomo, geofísico e meteorologista alemão Alfred Wegener, em 1912. Wegener formulou a teoria da deriva continental. Para ele, os continentes atuais estavam agrupados no passado em um único conjunto, o qual denominou de Pangeia. Esse continente teria se fragmentado lentamente, dando origem a dois continentes, Laurásia e Gondwana. Em seguida, assistam ao vídeo sobre a teoria da deriva continental. É verdade que há 200 milhões de anos atrás os continentes formavam um único supercontinente chamado Pangeia? No início dos anos 1900, o meteorologista Alfred Wegener, ao observar um mapa-mundi, percebeu que a costa leste da América do Sul parecia se encaixar na costa oeste da África. Wegener começou a se questionar se os continentes poderiam ter sido unidos no passado. Para comprovar sua hipótese, Wegener começou uma pesquisa. O simples formato dos continentes não é um motivo forte o suficiente para comprovar que os continentes já foram unidos. Poderia ser só uma coincidência, como encaixar peças erradas em um quebra-cabeça. Mas em um quebra-cabeça nós podemos saber o encaixe correto das peças através do desenho da figura completa. Precisamos encontrar algo que nos mostre como poderia ser o continente antes da separação. Wegener então encontrou artigos científicos que demonstravam fósseis encontrados no Brasil de um animal semelhante a um lagarto, chamado Mesosaurus brasiliensis, e fósseis do mesmo animal foram encontrados na África. Considerando que esse animal não poderia ter atravessado o oceano, a ideia de que os continentes já foram unidos permitiria que o lagarto habitasse esses dois lugares ao mesmo tempo. Uma busca mais aprofundada permitiu localizar outros fósseis em comum entre a América e a África. Fósseis inclusive de uma planta. Após analisar as áreas em que esses fósseis apareciam, foi possível montar um paleomapa, ou seja, um mapa do passado. Como Wegener era meteorologista, também foi possível apontar evidências climatológicas de que os continentes eram unidos. Nos locais em que ele imaginava que os continentes eram unidos, foi possível encontrar os resquícios de erosão glacial, o que nos leva a concluir que, quando unidos, estas áreas passaram por um processo de glaciação,
uma era do gelo. Por fim, Wegener analisou o material rochoso que formava os continentes e percebeu que justamente nas áreas em que ele propôs que os continentes estavam unidos, eram os locais em que os tipos rochosos coincidiam. Utilizando esses dados, Wegener escreveu um livro chamado A Teoria da Deriva Continental, a origem dos continentes e oceanos, e propôs a sua teoria à comunidade científica. A teoria de Wegener dizia que há 200 milhões de anos os continentes estavam unidos em um supercontinente chamado Pangeia e que desde então os continentes estão se separando. Pangeia teria se subdividido em dois continentes menores, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, e esses teriam se separado até formar os continentes de hoje em dia. Porém, mesmo Wegener conseguindo provar que os continentes haviam se separado, ele nunca conseguiu explicar o que fez com que os continentes se separassem. Por isso, sua teoria não foi levada a sério e Wegener morreu em 1930 sem ser devidamente reconhecido. Mas isso estava para mudar. Se você quer saber a continuação dessa história, se inscreve no canal, curte, compartilha e até semana que vem. Agora vocês vão responder essas questões. Letra A. O que é Pangeia? Letra B. Qual o nome dos continentes que foram fragmentados do conjunto Pangeia?